Shalom, shalom! Hoje vamos dar um pulo na história, o gigante Golias. 1 Samuel 17, versículo do 1 ao 28. O povo de Israel guerreava contra os filisteus. E um dia um gigante filisteu chamado Golias, com quase 3 metros de altura, ele enfrentou os israelitas e disse: escolha um homem para lutar comigo, um homem de vocês para lutar comigo. Se ele vencer, seremos seus escravos. Porém, se eu vencer, vocês serão nossos. Olha a ameaça. Olha como é que o inimigo faz, ameaçando com palavras, afrontando com palavras. Todos ficaram com muito medo, pois ele era muito grande e poderia esmagar qualquer um desses israelitas. Davi era pastor de ovelhas e não era guerreiro, como alguns de seus irmãos. Mas quando soube disso, pediu permissão ao atual rei Saul para que ele pudesse lutar contra o Golias, e assim ele permitiu. Aí vamos dar um pulo aqui na história, você vai lá em 1 Samuel, capítulo 17, do 38 ao 54, a batalha de Davi e Golias. Antes de Davi seguir para a batalha, Saul lhe deu a armadura necessária para que ele pudesse lutar. Porém, a armadura era muito grande e pesada para ele. Então ele rejeitou e foi apenas com seu estilingue e 5 pedras do riacho que ele pegou. Ele sabia que o Senhor estaria com ele, o Senhor dos exércitos. Quando Golias viu Davi, logo achou que ele jamais o derrotaria. Afinal, ele era muito pequeno e nem vestia armadura. Então Davi preparou seu estilingue e em cheio acertou a cabeça do gigante, que caiu. Caiu no chão. E Davi pegou a espada dele e lhe cortou a cabeça. Quando os filisteus viram isso, fugiram, todos assustados. E o povo de Israel ficou muito feliz e festejou que Davi venceu o gigante Golias. Quer dizer, aqui Davi, ele só entrou nessa jogada na história que ele foi levar comida que o pai dele ordenou. Ele foi levar comida para os seus irmãos. Pães, marmitinha para os seus irmãos que estavam na guerra, que eram soldados. Ele não. Só que ninguém, aqui nesse episódio aqui, ali, ninguém sabia, o público não sabia que lá atrás Davi já tinha guerreado contra leões, urso, defendendo as ovelhas do pai dele. Porque Davi era um grande pastor de ovelhas do pai. Ele defendia com unhas e dentes as ovelhas do pai dele, protegendo-as. Nisso, ele foi vencendo as batalhas no secreto, para depois Deus colocar ele numa guerra ao público, para poder levantar ele. Mas antes, nesses capítulos, Davi foi ungido a rei por Samuel. Ele foi ungido no secreto. Ninguém sabia ainda, mas Davi já tinha unção para poder derrotar esse Golias, que a gente tem que ter já uma unção para derrotar grandes lutas. Então, ali, Davi mostrou o quê? Que ele era um cara humilde, porque ele já era ungido como rei, e mesmo assim, ele se prestou a levar as marmitas, o pão, para os seus irmãos na guerra. Ele era humilde, mesmo sabendo que já era ungido para reinar. E ele demorou muito para chegar até rei. Às vezes a pessoa não quer esperar, não quer vencer as etapas dos processos, se preparar para chegar até o topo da onde Deus quer te colocar. Então, Davi ele não aceitou a armadura de Saul porque ele não queria vestimentas e nem honraria de ninguém. Ele queria apenas defender o reinado de Israel. Ele queria defender, estar à frente de uma batalha que o cara estava ofendendo ao Deus dos exércitos, que era o nosso Deus, Deus de Israel. Então ele estava ali, ele foi contra o Golias com o Deus de Israel. Ele foi com Deus dos exércitos, por isso que ele venceu a batalha. Porque quem está na nossa frente é o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Ô glória! Então Davi, ele tinha no caminho dele humildade, ele já estava ungido como rei. Ele já estava ali preparado, porque ele, no secreto ele já tinha vencido grandes batalhas contra leões, ursos e tudo. Ele protegeu o rebanho do pai dele com unhas e dentes, porque ele fazia tudo com excelência, até quando ele estava lá atrás no secreto. Isso que às vezes nos falta, fazer o nosso serviço, a nossa missão, cumprir o nosso propósito com dedicação e excelência. E fazer tudo em prol ao nosso Deus, porque a glória é dele, a honra é dele. E Davi dava toda a honra e a glória para Deus. Por isso que ele chegou onde ele chegou.
Então, é um grande exemplo. Essas batalhas que a gente está tendo, as batalhas que você tem, lembre-se dessa história, desse exemplo de Davi, que você tem que ter na sua caminhada humildade, e você tem que ter em primeiro lugar na tua frente o Deus de Israel, que é Ele que te defende, Ele que luta as tuas guerras e Ele que vence as tuas guerras, porque aquilo tudo que o Davi tinha ali, ele só tinha aquelas 5 pedras do riacho que ele pegou. Ele pegou, 5, que ele foi prevenido. Porque um crente, ele ora e vigia, então ele já se previne já. Porque se tivesse mais algum outro gigante, ele ia acertar na cabeça também, cortar a cabeça dos próximos gigantes que entrasse na frente dele para ele cumprir o propósito dele. E assim nós temos que ser. Não podemos desistir, porque o reino de Deus não pode parar. Que se a gente parar, Deus levanta outro para continuar no nosso lugar. E Davi, ele conseguiu combater, ele fez como Paulo, combater um bom combate, com todas as suas falhas, porque nós somos falhos porque somos humanos, mas ele cumpriu a missão dele aqui na terra.